Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, professor de História, e estou aqui corrigindo o vestibular da UFPR de 2020, a questão 24, e o assunto dessa questão é o trabalho indígena no Brasil colônia, certo? Essa questão 24, ela nos traz ali numa introdução, né, o texto do Caio Prado Júnior, que é um dos grandes historiadores brasileiros, né, no livro A Formação do Brasil Contemporâneo. Eu sempre indico para ti, leia, né, o texto, sempre, é importante para ti entender o contexto da questão. Eu aqui não vou ler para ti, mas eu sempre indico que tu leia. Baseando-se no trecho acima, para te ver, né, como faz referência a isso. Sobre o trabalho indígena no Brasil colônia, assinale a alternativa correta. Vamos analisar aí uma por uma para te entender. Letra A diz o seguinte: os indígenas serviram como um elemento ativo e fundamental na colonização da região Nordeste. Até aí tudo certo. Enquanto que na região Centro-Sul, sua mão de obra foi utilizada de maneira escassa. Veja bem, meus queridos, mão de obra indígena na região Centro-Sul, maneira escassa. Vamos lembrar que isto está errado, isso está incorreto. Por quê? Porque nós vamos ter aqui, tu podia lembrar de algo muito simples, que é mesmo o trabalho das missões. Os indígenas vão ser usados como mão de obra nas missões jesuíticas, sim, mas os indígenas também vão ser usados em fazendas, em acampamentos. Eles vão ser escravizados como mão de obra aqui na região Centro-Sul. Então essa alternativa não tem como ela estar correta, porque não foi de maneira escassa, bem pelo contrário. Aqui na região Centro-Sul nós temos, se fosse fazer um comparativo com a região Nordeste, um número muito menor de escravos africanos, de origem africana. Então aí poderia se fazer um raciocínio um pouco mais correto, mas dessa forma aqui está errado. Letra B. A letra B diz assim para nós: ó, os jesuítas, os padres jesuítas, né, da Companhia de Jesus, segregaram os indígenas em aldeias. É verdade, separaram eles, para evitar a escravização da mão de obra nativa durante a colonização portuguesa. Aqui, meus queridos, vou te contar uma coisa importante. Os padres jesuítas, eles são fundamentais nesse processo de evitar uma escravização mais sistemática dos índios aqui do Brasil. Por quê? Porque os padres jesuítas, entre os africanos e os indígenas, ficaram com os indígenas. Eles diziam que os africanos não eram possuidores de alma, enquanto que os indígenas tinham alma. O que eles querem dizer com isso? É que os padres jesuítas viam na possibilidade dos índios a ideia da conversão. Por isso é que vai ocorrer o processo da catequese, né? Onde eles vão então converter esses indígenas à religião cristã. Já os escravos de origem africana, eles resistiam a essa imposição do cristianismo, preferindo as suas religiões de origem africana. Então essa resistência africana fez com que os padres jesuítas deixassem eles serem escravizados. Em compensação, com os indígenas eles vão os proteger, porque eles estão muito mais interessados nesse processo da catequese. Ok? Da conversão. Letra C diz assim: os colonizadores espanhóis, ao contrário dos portugueses, não utilizaram a mão de obra indígena. Então vamos só lembrar uma coisa aqui em relação à colonização espanhola.
Na colonização espanhola, meus queridos, nós temos dois processos de utilização de mão de obra indígena, que são a mita e a encomenda. E a mita e a encomenda utilizavam basicamente mão de obra indígena. Por isso que essa alternativa não tem como estar certa. Olha só, vamos repetir, né? Os colonizadores espanhóis, ao contrário dos portugueses, não utilizavam mão de obra indígena, constituindo uma sociedade baseada na colonização de povoamento. Não, está errado, né? Colonização de povoamento, inclusive, é só no norte da América do Norte. Lembra que no sul da América do Norte nós também temos sistema de plantation, né? Também temos sistema escravista no sul dos Estados Unidos, por exemplo. Letra D diz o seguinte: o tipo de trabalho executado pelos indígenas era bastante rudimentar e a dependência da metrópole em relação a essa mão de obra provocou atraso econômico e cultural para a metrópole brasileira. Tu acha mesmo, né, que foi o tipo de trabalho executado pelos indígenas que ocasionou uma dependência da metrópole em relação a essa mão de obra e que isso levou ao atraso econômico? Não, meus queridos. Lembrem, né, que inclusive a mão de obra predominante aqui no Brasil não foi a mão de obra indígena, foi a mão de obra africana, né? O Brasil, se a gente analisar ele como estado, como país, foi o que mais recebeu mão de obra proveniente da África, né? Seres humanos que foram escravizados. Então, a gente tem aqui mão de obra em abundância dos africanos e não dos indígenas. E não é necessariamente isso que provocou esse atraso econômico e cultural, e sim o processo de dominação, de escravidão. O Brasil foi um dos últimos a abolir a escravidão. Então, essa questão aqui está tudo errado. Essa alternativa, né? Toda errada. Letra E. Com o início do tráfico de escravos africanos, a mão de obra indígena deixou de ser utilizada no processo de colonização. Vamos lá que aqui eu vou te explicar uma coisa bem interessante. A coisa é a seguinte: quando que a gente vai ter mão de obra indígena? Quando que a gente vai ter mão de obra africana aqui na história do Brasil? A ideia é a seguinte: os indígenas, eles vão estar presentes no início, mas eles também vão estar presentes em outros períodos, desde que esses outros períodos fossem períodos de crise, ou seja, quando a questão econômica estava em baixa, quando os aspectos econômicos não provinham tantos recursos assim. Então, vamos entender, no auge dos ciclos econômicos, por exemplo, no auge do ciclo do açúcar, que mão de obra que se utilizou? Africanos. No auge do ciclo da mineração, do ouro, Minas Gerais, que mão de obra se utilizou? Africano. No auge do ciclo do café, que mão de obra que se utilizou? Africano. Então vamos anotar. Africano é quando nós temos o auge desses ciclos econômicos, porque isso vai resultar em muitos recursos econômicos, e esses recursos econômicos é que vão sustentar esse tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico, porque o escravo africano aqui no Brasil custa caro, né? Os estudos variam, mas vamos pegar aqui um dado de 5 mil dólares americanos. 5 mil dólares por escravo era o que se pagava aqui no Brasil por eles. Ou seja, quando é que o fazendeiro vai ter esse dinheiro? Quando os ciclos econômicos estão a pleno vapor. Aí se opta, porque é mais fácil, é mais cômodo, tem dinheiro, tu compra já o escravo ali, né? A pronta entrega, vamos usar esse termo, né? Já o indígena não. O indígena ele vai ter que caçar, ele vai ter que capturar no seu habitat, no meio da Mata Atlântica, no meio do Brasil, interior do Brasil. Então isso é barato, mas é difícil. Por isso que eles vão
optar por isso em períodos de crise. Quando não tem dinheiro para trazer os africanos, é que eles então vão escravizar os indígenas. Ou seja, para responder bem certinho, então, a mão de obra indígena deixou de ser utilizada no processo econômico? Não. Entre os ciclos econômicos da história do Brasil, entre o ciclo do açúcar e o da mineração, lembram dos bandeirantes? O bandeirantismo é fundamental aqui. Se tu lembrasse das bandeiras, né, das entradas e das bandeiras, que uma das missões era a caça, né, a procura por indígenas, né, para sustentar a economia, a mão de obra, tu já matava essa questão. Então, sempre no intervalo dos ciclos econômicos, quando nós temos uma dificuldade econômica, optava-se pela mão de obra indígena mais uma vez. Certo? Então, aqui, meus queridos, o gabarito, né? A correta é a letra B, que é essa questão que fala sobre os padres jesuítas. Certo? Então, dessa forma, respondemos a questão 24. Se tu gostou aí, quiser ajudar meu trabalho e compartilhar, fico agradecido. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Beleza? Fui, um abraço.